Fazendo algumas reflexões do Evangelho segundo São Marcos, acabamos de fazer uma reflexão no capítulo número 4, e agora nós vamos dar prosseguimento a essa breve reflexão, agora no capítulo de número 5. Havia uma situação que Jesus havia atravessado o mar da Galileia, ido até a região de Gadara, e lá houve uma intervenção de Jesus em um jovem possesso. Esse jovem foi liberto, foi enviado para a sua família, e Jesus retorna dessa ação lá na região de Gadara. Os discípulos passam por uma tempestade e há uma dúvida no coração deles a respeito de quem era aquele que estava no barco com eles. Jesus se revela como Senhor da criação, acalmando a tempestade, acalmando o mar. Depois dessas coisas, Jesus atravessa de volta para o outro lado do mar da Galileia, e o capítulo 5 vai tratar exatamente dos fatos que aconteceram na chegada de Jesus do outro lado. Capítulo 5, título da Sociedade Bíblica é o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Esse texto muito interessante, do capítulo 5, de 1 até o do capítulo 5, do verso 21 ao verso 24, um chefe da sinagoga, ele vai ao encontro de Jesus, sua filha está gravemente enferma, e ele abre mão das suas prerrogativas e, diferente dos discípulos, no capítulo número 4, que se desesperaram, ele confia inteiramente no Senhor, abrindo mão, inclusive, da sua reputação como chefe da sinagoga. Ele faz aquilo que não é lícito os homens fazerem, ele se lança aos pés de Jesus, em um gesto de súplica e adoração. Assim acontece essa situação. E suplicou pela vida da sua filhinha. E Jesus vai com ele, vai dirigir-se com ele para a sua casa. Mas esse caminho ele ainda tem muitas questões interessantes e já ele vai ser colocado à prova. Preste atenção. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma situação complicada, porque ele ia para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, que já havia quebrado o protocolo, lançando-se aos pés de Jesus, abrindo mão da sua reputação. Agora, algo muito grave acontece. Esta mulher, a sua doença identificada era uma hemorragia, um fluxo de sangue, que é tratado com muito rigor pela lei de Levítico, capítulo 15, a partir do verso 25. Toda mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da menstruação.
E no verso de número 27, quem tocar esta será imundo, portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Isso impossibilitaria Jesus de prosseguir a caminhada com Jairo. E Jairo já estava desesperado. Sua filha, ela estava à beira da morte. Mas como chefe da sinagoga, como Jairo iria lidar com essa situação? Jesus, agora sendo tocado pela mulher, se fosse um homem comum, estaria imundo, seria imundo. E Jesus propositalmente, ele identifica a mulher e assim também a sua doença também é identificada. E aqui há uma reflexão muito importante. O que nós podemos abrir mão ou até onde nós iríamos para seguir a Jesus? Qual seria a nossa condição? Nós abriríamos mão da nossa reputação? Nós seríamos radicais como Jairo e nos entregaríamos totalmente a essa confiança nesse Jesus que ele havia ouvido a fama? Será que de fato nós teríamos essa mesma disposição? Até o momento Jairo não diz nada. Falava ele ainda, Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então a situação chegou a um ponto sem saída. A filha já havia falecido. Jairo estava agora com um homem impuro, segundo a tradição judaica, e ele estava numa situação realmente, um desafio de fé. O que fazer agora? Confiar até o fim? Já abriu mão da reputação, ele agora vai confiar até o fim. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou na casa. Então, mais um desafio para Jairo. Agora todos estão rindo, daquela situação. Todos estão desconfiando de fato de quem é aquele que está com Jairo. Era de fato o fim da reputação de Jairo. Jairo foi até o limite, Ele abriu mão de tudo pela fé que ele tinha na pessoa de Jesus Cristo. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Esse é um texto muito desafiador. Ele leva a fé ao seu limite. Ele leva a confiança no Senhor a extremos de abrir mão de tudo aquilo que parece lógico, parece coerente, que segue o curso, o ciclo desta vida. Abrir mão de reputações, abrir mão de posições, abrir mão de tudo em nome da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é um grande desafio para todos nós. Mas que Deus nos ajude e nos ilumine, assim como Jesus acudiu a Jairo, dando a Jairo a força necessária para que ele prosseguisse nesse caminho e, por fim, fosse abençoado, sendo a sua filhinha lhe restituída. Assim também, meus irmãos, a nossa oração é para que o Senhor nos acuda, para que nos momentos difíceis possamos estar confiantes de que o Senhor está conosco e, de fato, Ele tomará as nossas vidas nas suas mãos.